O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na terça-feira da quinta semana do tempo pascal. Hoje, Nosso Senhor nos dá a graça de termos uma das provas da sua ressurreição. Só que a gente vai se perguntar, como assim, Frei? Porque nos Atos dos Apóstolos quase tentaram matar Paulo a pedrada. Depois Paulo retorna e fala da missão dele entre os pagãos. No Salmo não tem como ser da ressurreição, porque o Salmo foi escrito antes, muito antes de Jesus. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala que vai até o Pai. Ele ainda vai acontecer todo o processo para ele poder ir até o Pai. Como é, Frei, que está falando de ressurreição? Veja, nós temos a figura dos 12 apóstolos. Nós temos, tirando Judas, os 12, porque contando com Matias. Depois temos Paulo como se fosse, vamos dizer assim, o 13º apóstolo. Nós temos todos eles na nossa caminhada inicial como igreja cristã, como aqueles homens e mulheres que seguiam o caminho. E o que acontece? Eles passaram por diversas tribulações. Veja hoje Paulo, estava pregando, estava falando do reino de Deus, começaram a rodear Paulo, querendo apedrejar. Para deixá-lo vivo é que não era. Apedrejaram Paulo para matar, mas acharam que Paulo estava morto. Paulo se levanta, como se nada tivesse acontecido, e vai-se embora, tranquilamente. Essa é uma das provas que Cristo ressuscitou. Frei, quer dizer que o sinal é apedrejamento? Não. O sinal não é o apedrejamento. Não é somente um apóstolo morrer por Cristo, ou ter a sua vida ameaçada por Cristo, por causa de Cristo no caso. É porque eles perseveraram, mesmo tendo a sua vida perseguida, tendo sua vida ameaçada, eles perseveraram. E ninguém persevera por um faz de conta. Ninguém persevera por uma historinha de disse-me-disse. Ninguém persevera. Aqui não tem como acreditar que Paulo suportou as pedradas porque escutou uma historinha bonitinha sobre um homem que instalava o dedo e fazia milagres. Não, é porque Paulo se encontrou com Cristo verdadeiramente. E foi com Cristo já ressuscitado. Ele nunca teve essa vontade de encontrar com o próprio Cristo, mas ele teve a graça de encontrar com Cristo já ressuscitado. Cristo vem até ele e fala para ele: Paulo, Saulo, por que me persegues? Porque se alguém persegue um dos irmãos de Cristo, é o próprio Cristo que está perseguindo. E veja, todos os apóstolos permaneceram firmes, mesmo com toda a perseguição que eles tiveram, permaneceram firmes. Um dos apóstolos que eu sempre tomo como um exemplo é São Bartolomeu, ou em algumas traduções, São Natanael. São Bartolomeu, creio eu, que dos apóstolos teve a morte mais desumana que teve, porque São Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo, outro foi morto à espada,
outro foi morto em X, outro foi morto também crucificado, outro apedrejado, e aí se vai. São Bartolomeu, ele foi tirado todo o couro dele, ainda vivo. Ele foi evangelizar na Índia, não quiseram aceitar o evangelho que ele estava pregando, ameaçaram ele, ele não parou, continuou o seu trabalho de evangelizar. Pegaram ele e o martirizaram, arrancando toda a sua pele, ele ainda vivo. Não mataram Bartolomeu para depois tirar a pele, não, tiraram a pele com ele ainda vivo. E ele mesmo assim não blasfemou a Deus, não amaldiçoou aqueles que machucavam ele. Por quê? Porque ele teve um encontro pessoal com o próprio Cristo. Ele conheceu a Cristo, ele viu Cristo ressuscitado. E isso o fez perseverar na fé. Mesmo no meio de tanto sofrimento, ele perseverou. Já a gente não pode passar por uma briguinha na pastoral, ou então chegar na igreja, alguém me olhar torto, nunca mais vou na igreja, nunca mais eu vou naquela pastoral, nunca mais eu quero saber nem qual é a rua que está a igreja. Enquanto os apóstolos sofreram muito mais do que a gente e perseveraram. Foram até o fim confiantes em Deus. Foram até o fim obedientes ao mandamento que Nosso Senhor deu a eles. Ide para todos e a todos pregai o Evangelho. E a gente, porque talvez na hora de um terço não deixaram rezar um Pai Nosso, já fico com raiva, nem o terço eu quero rezar mais, nem na igreja estou e já saio da igreja e não venho mais nunca. Entende? A gente tem que aprender com os apóstolos. Porque assim, quando a gente pega os sofrimentos de Cristo, aí fala, Frei, mas Cristo era Deus. Sim, mas Cristo era totalmente homem. Cada chicotada, ele sentiu aquela chicotada. Cada prego que entrava, ele sentiu aqueles pregos. Cada espinho que entrava, ele sentia cada espinho. Quando colocava o vinagre na boca dele, ele sentiu o gosto do vinagre. Ele sentiu a ardência do vinagre nas feridas que ele estavam. Quando arrancaram a barba dele, ele sentiu. Lembre, Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele não é somente um ser divino, um espírito. Ele se encarnou. Se nós não temos fé nessa encarnação, não vemos ao próprio Cristo como um homem, então quer dizer que a nossa fé está muito estranha. Porque lembre, Cristo foi verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Foi e sempre será. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele permaneceu perseverante, confiante durante todos os seus sofrimentos. Mas é muito fácil para Cristo suportar, porque ele tinha um olhar para o Pai. Pronto, vamos à Virgem Maria. Não, mas ela era a preservada do pecado, a sem mancha, a imaculada. Sim, mas ela é também um ser humano, carne e osso igual a gente. Chorou, sentiu fome, sentiu sede, dormiu, né? Com certeza teve noites sem sono, pensando naquilo que o filho dela poderia passar. Com certeza na semana que o filho dela foi preso, ela não dormiu acho que um segundo, pensando nas dores que o filho estava passando. Mas é muito fácil, Nossa Senhora é imaculada, a cheia de graça de Deus, para ela foi fácil. Então vamos descer para os apóstolos. Veja Paulo hoje apedrejado, se levantou e foi-se embora. Mas foi-se embora se esconder? Não, foi contar para os outros discípulos as maravilhas que Deus fez através da pregação dele e de Barnabé. Ele não parou, ele só foi lá, contou para os seus irmãos, olha, Deus operou tantos milagres, tantas graças, tantos prodígios, tantas bênçãos na vida, inclusive até para os pagãos. Veja, pessoas que estavam em outras religiões, em outras culturas, Deus teve um encontro com elas e elas abraçaram a fé. Veja, em meio ao sofrimento, eles perseveraram e nunca pararam. Já a gente, não basta um olhar diferente na igreja, que nem na igreja eu quero ir mais. Aí isso mostra que eu não venho para a igreja para me encontrar com Jesus Cristo. Eu venho para ser aprovado pelos outros. Eu digo para você, desse jeito no céu a gente não entra. Nós entramos no céu porque nos encontramos pessoalmente com Cristo, e esse encontro me faz perseverar em meio a todas as minhas tribulações e tempestades, em meio a tudo isso. Mas se eu venho para a igreja para receber a aprovação dos outros,
Eu estou servindo ao Deus outro, mas não ao meu Deus sempre eterno. Sabe? Por isso quando o apóstolo diz aqui, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Não quer dizer aqueles sofrimentos que a gente procura, não. Não quer dizer aqueles sofrimentos que a gente fica caçando no meio do mundo passar por isso, não. São sofrimentos que vêm por causa da minha fé em Cristo. Eu sempre digo isso nas confissões, quando a pessoa fala assim, Frei, eu tento rezar, mas não consigo, é uma tribulação, é tempestade, é família em confusão, é uma coisa e outra, eu não tenho paz, não tenho paciência. Eu sempre pergunto, você quer ter paz? Quero, Frei. Quer viver assim num paraíso já aqui na terra? Quero. Você quer viver assim, sem nenhuma tribulação? Quero. Eu digo logo, pare de rezar, não vá mais na igreja, esqueça que Jesus Cristo, vira as costas para Maria, pronto. Você vai ter uma vida em paz, tranquilíssima, impecável. Por quê? Porque o inimigo vai dizer, esse eu já ganhei. Não preciso mais tirá-lo das mãos de Deus, porque eu já tirei. Vou só manter ele só aqui, se enganando nessa falsa paz. Mas se você quer ter uma vida real, como diz hoje em dia, real, oficial, se encontre com Cristo. Todos os dias batalhe para estar diante de Cristo. Frei, mas eu sou pecador. E quem não é neste mundo pecador, pelo amor de Deus? Só que os nossos pecados não podem nos afastar de Cristo. Olha o que São Paulo disse um dia. Aonde maior for o pecado, maior ainda é a graça de Deus. Não quer dizer que eu vou encher um balaio de pecado, porque se eu encher um balaio de pecado, vou ter que encher também. Deus vai encher um balaio de graça. Não. Quer dizer que quanto mais me reconheço como pecador, como um verme diante de Deus, pequeno, uma poeira, perante a grandeza de Deus, mais eu reconheço que só Deus me basta. Veja o que São Francisco, nosso pai seráfico, disse um dia: quem és tu, Senhor, e quem sou eu? Tu, o Altíssimo, e eu, um pobre verme. É nessa humilhação diante de Deus que eu alcanço essa graça de perceber que minha vida só Deus basta. Eu repito mais uma vez, não são os sofrimentos que eu procuro. Como assim, Frei? Aquela fofoca maldita que eu fico fazendo. Aí depois que a confusão chega na minha casa, eu digo, meu Senhor, porque eu não sei porque eu sofro tanto. Mas o Senhor disse, quem se humilha será exaltado. Mas você mesmo procurou a confusão para a tua casa. Se você é um mau esposo e a sua esposa taca logo aquelas palavras bonitas, que eu não vou nem falar aqui. Se você é uma esposa ruim, aí o seu esposo, então os seus filhos, vêm até vocês que são os pais perversos e diz umas verdades na cara de vocês, meu Senhor, eu não sei porque eu passo por isso. Porque procura, porque semeia problema dentro de casa. Tem muitas famílias que passam por sofrimento só por falta de um simples gesto. Ninguém quer escutar ninguém. A começar pelos pais, não quer mais escutar os filhos. Aí depois diz, Senhor, é tanto sofrimento por causa dos meus filhos, porque desde o começo você nunca quis escutar seus filhos. Por a gente, enquanto pai, enquanto mãe, não querer escutar os nossos filhos, o mundo está assim, ó, de orelhão querendo escutar nossos filhos. E quando eles escutam, não aconselham para o jeito certo. Aí depois a gente fica perguntando por que eu estou sofrendo tanto. E não é esse sofrimento que o apóstolo está falando. São sofrimentos que vêm sem a gente procurar, sem a gente semear, sem a gente construir. Porque é muito fácil eu me encher minha vida de problemas só para alcançar o reino dos céus. É muito fácil. É muito fácil. É só chegar num camburão, tacar uma pedra e ficar parado. Pronto, é um problema. Já arrumei um grande problema já. Aí pronto, já vou arranjar o reino dos céus com esse problema. Não. Esses problemas, repito mais uma vez, são aqueles problemas que a gente não procura, mas que aparecem na nossa vida por obra do inimigo, ou por falsas escolhas, ou por más escolhas, ou escolhas erradas que outros fazem ao nosso redor e a gente acaba sofrendo as consequências. É esses sofrimentos que nos levam ao reino dos céus. Mas não é só sofrer. Em meio ao sofrimento, eu devo perseverar a minha fé em Deus. Nas confissões a gente escuta muito isso. Frei, eu passo por tanta tribulação, eu rezo, mas parece que Deus não me escuta. Não é Deus que não está lhe escutando, é você que não está escutando a Deus. Fica reclamando a vida toda. A sua oração é só reclamar. Senhor, por causa disso, disso.
Não reclame não, reze. Olha, Senhor, minha vida está passando por isso. Eu sei que talvez não seja culpa minha, mas estou passando por isso. Que entre nas tuas mãos, ilumine a mim e as pessoas ao meu redor, para a gente conseguir resolver. Veja, é muito melhor do que eu pegar e ficar só reclamando. Eu reclamo tanto que Deus está falando, só que eu não dou tempo de escutar Ele, que eu só quero reclamar. Aí depois eu digo que é Deus que não está me escutando. Sou eu que não escuto a Deus, porque Deus escuta todos os seus filhos. No domingo, olha o Salmo. Deus é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. O salmista escreveu isso, não foi em vão, não foi por brincadeira, não foi porque é bonito escrever, mas porque ele teve uma experiência de que nosso Senhor é bom para com todos, seja com os maus, seja com os bons, porque a bondade de Deus para conosco não depende da nossa bondade para com Ele, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Deus é Deus e pronto, Deus é amor e pronto. A gente é que fica negociando. Deus não negocia. Deus nos ama independente do nosso ódio para com Ele, porque Ele não depende do nosso amor para nos amar. Ele nos ama e pronto. A gente que fica negociando com Deus e com o mundo, aí depois fica se perguntando: por que estou sofrendo tanto? Por quê? Porque eu parei de escutar o meu Senhor. Aí eu só entro em bocada errada. Aí depois me pergunto: Deus, por que você fez isso comigo? Ele fala: não fui eu, foi você que procurou, foi você que semeou, mas eu estou aqui para ajudar a resolver. Veja, um Deus que está sempre perto do seu povo, mesmo sabendo que eles procuraram o mal feito para a vida deles, mas Deus está sempre do seu lado para lhe ajudar a resolver. Mas mesmo assim, a gente sempre julga que Deus está errado, porque foi Deus que causou isso, foi Deus que fez aquilo. Não, foi nós que buscamos os sofrimentos, porque a única coisa que Deus faz por nós é amar. Amar, aconselhar, ser justo quando precisa ser justo e nos levar para o seu reino. É só isso. E aí nós vamos agora no Evangelho confirmar isso. Por quê? Como é que eu vou acreditar que Deus lança maldições sobre os outros, castigo, quando eu escuto da boca do próprio Filho essa frase: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo. Não como o mundo. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz negociada. É uma paz assim, é igual essas guerras. Vamos fazer uma trégua até tal ponto. É uma paz que tem limites. É uma paz que começa hoje, daqui a 15 dias termina, que volta a guerra de novo. A de Cristo não. A de Cristo é uma paz eterna. É uma paz para sempre, é uma verdadeira paz. Não é essa paz de negociado, não. É uma paz eterna, que não nos custa nada, a não ser ter fé e abraçar o projeto de Cristo para a nossa vida. Só nos custa isso, mais nada. Deus não quer mais nada de nós, a não ser um coração voltado para Ele. Por isso que eu digo, abracemos o projeto de Cristo em nossa vida, porque em meio aos sofrimentos que nos aparecem na vida, aqueles que nós não procuramos, se eu estou em Cristo, eu sei que essa paz nunca vai passar, porque não é a paz do mundo, é a paz do meu Cristo, é a paz do meu Senhor. Então que nessa quinta semana, nós venhamos a refletir justamente isso, que de Deus, só vem aquilo que é bom, só vem aquilo que é justo, só vem aquilo que é virtuoso. As desgraças não é Deus que manda, castigo não é Deus que manda, somos nós que procuramos. E se em meio a tudo isso, nos sofrimentos que procuramos e nos sofrimentos que vêm ao nosso encontro sem a gente pedir ou procurar, se nós perseverarmos no amor de Cristo, nós saberemos passar por todos eles em paz. Nós sabemos viver em paz cada momento de sofrimento, mas para isso é necessário uma intimidade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.